Salut! Vamos começar mais uma aula. Nessa aula aqui a gente vai falar sobre os verbos pronominais. Vamos lá. O que significam os verbos pronominais? São aqueles verbos que têm o se antes, que tem um pronome antes, como se réveiller, que é pronominal em francês, mas não é pronominal em português. É acordar. Em francês a gente fala se acordar. Eu me acordo, você se acorda. Se raser, que é se barbear ou se depilar, também é pronominal em português. S'informer, se informar, que também é pronominal em português. Se lever, que é se levantar. Se reposer, que não é pronominal em português, é descansar. Então, eu me descanso, em francês. Se maquiller, se maquiar. S'endormir é adormecer, é entrar no sono, cair no sono. Então, eu me adormeço, s'endormir. Se laver, se lavar. Se coucher, se deitar. Se préparer, se preparar. S'habiller, se vestir. Se brosser les dents, se escovar os dentes. Em português a gente fala eu escovo os dentes, eu me escovo os dentes, fica um pouco estranho. Mas é normal que os verbos tenham essas diferenças de ser pronominal ou não entre uma língua e outra. Só para a gente se acostumar com esses verbos, eu coloquei aqui as atividades que a gente faz de manhã, de tarde e de noite. Então, desses verbos que eu passei para vocês, a gente teria aí as opções de manhã. Se réveiller, acordar. Se lever, se levantar. Se raser, se barbear. Se maquiller, se maquillar. Se laver, se lavar. Se préparer, se preparar. S'habiller, se vestir. Se brosser les dents, escovar os dentes. De tarde, l'après-midi, a gente tem s'informer, se informar. Pode ser de manhã, pode ser de noite também. Le soir, se reposer, descansar. Esse é um dos verbos pronominais que eu mais vejo as pessoas errando. Elas confundem com rester. Rester em francês é ficar. Descansar é se reposer. S'endormir, então cair no sono. E se coucher, se deitar. Se brosser les dents, que pode ser também de manhã ou à noite. Se laver, também coloquei de manhã ou à noite. Bom, o verbo pronominal, o que significa dizer que ele é pronominal? Deixei aqui grifado o pronome. Significa que ele tem um pronome a mais dentro do verbo. Então, normalmente, a gente usa o pronome de sujeito aqui para conjugar o verbo, mas esse verbo ele tem um pronome dentro dele. E esse negócio fica colado no verbo, não tem nada que tire ele dali. Mais para frente, quando eu falar da negação, vai fazer sentido isso que eu estou falando. Então, qual que é o pronome do je? Vai ser je me. Qual que é o pronome do tu? Vai ser te. Qual que é o pronome do il, do elle? Vai ser se. Qual que é o pronome do nous? É nous também. Apesar de ele ter a mesma forma, esse nous é o sujeito, esse nous é o pronome complemento do verbo. O vous vai ser vous também, mesma coisa. Isso aqui é o sujeito, isso é o complemento. Il, elle vai ser se também, igual no singular. O verbo, coloquei o verbo se deitar. Vai ser je me couche, tu te couches. Então, eu me deito, você se deita. Il se couche, elle se couche. Nous nous couchons, vous vous couchez. Il se couche, elle se couche. Na negação, como é que fica isso? Você tem a negação abraçando o verbo. Já falei para vocês da negação. A regra que eu gosto de passar é essa. A negação, ela abraça o verbo conjugado. Mas eu disse para vocês que esses verbos aqui, eles têm um pronome. E que o pronome é a coisa mais íntima dele. Não tem nada que vai separar, nem a negação. Então, se você pensa que a negação, ela abraça o verbo, e o pronome faz parte do verbo, a negação ela vem abraçar o verbo junto com o pronome. Então pensem nisso. Je ne me couche pas. Tu ne te couches pas. Il ne se couche pas. Nous ne nous couchons pas. Vous ne vous couchez pas. Il ne se couche pas. Perfeito. Vamos fazer agora uma revisão dos verbos em ER
dos verbos de uma base, que eu já fiz uma aula especial para vocês sobre isso, mas eu resolvi trazer aqui. Se quiser ver a aula completa, vou deixar aqui embaixo o link, mas se não, vamos fazer a revisão aqui para vocês se lembrarem. Como é que funcionam os verbos de uma base, que são aqueles verbos terminados em ER? Então eu peguei o verbo aqui, se préparer, para a gente falar dele. Normalmente, esses verbos, eles têm uma base que é fonética. Para descobrir essa base, basta eu tirar o ER. Joguei o ER fora, o que sobra aqui é a base que eu vou usar para todas as pessoas. Então eu vou dizer je me prépare, tu te prépares, il se prépare, elle se prépare, on se prépare, nous nous prépare, estou falando só a base por enquanto. Vous vous prépare, il se prépare, elle se prépare. Então vejam que eu copiei a base que está aqui e colei em todas as pessoas. Agora eu tenho que colocar a terminação. A terminação do je é e. Je me prépare. A terminação do tu é es. Tu te prépares. A terminação da terceira pessoa é só a letra e. Il se prépare, elle se prépare, on se prépare. A terminação do nous é ons. Nous nous préparons. A terminação do vous é es, vous vous préparez. E a terminação do il, elle plural é ent. Il se prépare, elle se prépare. Essas terminações, elas acabam sendo mudas. Então, se vocês prestarem atenção, a base é a única coisa que eu pronuncio quando eu estou falando da primeira, da segunda, da terceira pessoa e da terceira pessoa do plural. Je me prépare, tu te prépares, il, elle se prépare, il se prépare, elle se prépare. Percebam que a gente pronunciou somente a base, que é aquela base que eu falei para vocês tirarem do verbo, tirando o ER. Pronunciações idênticas, então, de prononciation identique. Prépare, 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 prépare. Quando que eu vou falar a terminação? No nous e no vous. Nous nous préparons, vous vous préparez. Então, se houve esse som on no fim, nous nous préparons, e esse som e no fim, vous vous préparez. Essas terminações, elas são mudas. Então, na primeira pessoa, na segunda pessoa, na terceira pessoa do singular, você não fala ela, mas você escreve. Na terceira do plural também, você escreve ENT, mas você nunca pronuncia. Você só vai pronunciar, então, com o nu e com o vous. Então, o ONS e o EZ são as únicas terminações que são pronunciadas. As outras são mudas. Então, vamos falar mais uma vez? Je me prépare, para aqui. Tu te prépares, para aqui. Il se prépare, para aqui. Nous nous préparons, vous vous préparez, il se prépare, para aqui. Terminação muda. Cuidado para não ler esse NT, que é muito comum, são muitas letras, são 3 letras. A gente vai querer ler quando a gente estiver lendo aqui, né, essas 3 letras. É difícil para a gente que fala português não ler essas 3 letras. Terminações mudas. Vamos fazer um exercício? Deixei aqui 5 perguntas para vocês responderem com os verbos no presente. A primeira, tu te lèves à quelle heure? Você acorda que horas? Então, tá vendo? Você se acorda em francês. Para responder, você vai ter que dizer je me lève à 5 heures. Je me lève à 6 heures. À 7 heures, à 8 heures, né, no horário que vocês acordarem. Au retour du travail, tu étudies ou tu te reposes? Então, para a hora que você volta do trabalho, você estuda ou você descansa? Então, au retour du travail, j'étudie ou je me repose. Então, j'étudie ou je me repose. Se você estuda, j'étudie. Se você descansa, je me repose. Numéro 3. Tu t'informes souvent sur Internet? Você se informa frequentemente na internet?
Je m'informe. Ou se for a negação, je ne m'informe pas. Daí ficaria assim, je m'informe sur Internet ou je ne m'informe pas. Lembrando que a negação, então, o ne e o pas, vem abraçar o verbo junto com o pronome que faz parte do verbo. Não tem nada que tire ele dali. 4. Tu te couches à quelle heure? Você se deita a que horas? Je me couche à 22 heures, à 23 heures, à minuit. Et 5. Tu te maquilles tous les jours? Você se maquia todos os dias? Tu te maquilles tous les jours? Je me maquille tous les jours. Ou je ne me maquille pas tous les jours. Ou je ne me maquille jamais. Se quiser colocar o jamais no lugar do pas para dizer que você nunca se maquia. Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, vocês já sabem, deixem aqui nos comentários e não se esqueçam de fazer o PDF com os exercícios dessa aula. Salut, à la prochaine!